Neste exato momento, enquanto você escuta a minha voz, algo extraordinário está acontecendo dentro de você. Seu coração já bateu dezenas de vezes. Seus pulmões movimentaram litros de ar. Seu sangue percorreu milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. Seu estômago continuou trabalhando silenciosamente. Seu fígado processou nutrientes. Seus rins filtraram o sangue. Bilhões de células produziram energia, repararam danos e mantiveram você vivo. Tudo isso aconteceu sem que você precisasse tomar uma única decisão. Você nunca precisou acordar pela manhã e lembrar seu coração de bater. Nunca precisou dizer aos pulmões quando inspirar, nem pedir ao estômago que iniciasse a digestão. Então, surge uma pergunta fascinante. Quem está comandando tudo isso? Durante muito tempo imaginamos que o cérebro fosse apenas um grande comandante, enviando ordens para o restante do corpo. Hoje sabemos que a realidade é muito mais interessante. Existe uma imensa rede de comunicação trabalhando em silêncio 24 horas por dia, coordenando milhões de processos para manter o organismo em equilíbrio. Essa rede recebe o nome de Sistema Nervoso Autônomo. Chamamos esse sistema de autônomo porque a maior parte do seu trabalho acontece sem depender da nossa vontade consciente. Enquanto você conversa, dirige, trabalha ou dorme, ele continua monitorando sua pressão arterial, regulando a temperatura do corpo, controlando a respiração, ajustando os batimentos cardíacos, coordenando a digestão e mantendo centenas de outras funções funcionando em perfeita harmonia. Seu objetivo é um só: preservar aquilo que os fisiologistas chamam de homeostase. A homeostase é a capacidade que o organismo possui de manter seu ambiente interno relativamente estável, mesmo quando tudo muda ao seu redor. É ela que permite que seu corpo continue funcionando enquanto você corre, descansa, sente frio, enfrenta um desafio ou simplesmente assiste a este vídeo. Mas para conseguir fazer tudo isso, esse sistema precisa tomar milhares de decisões a cada segundo. E é justamente aí que entra uma das características mais impressionantes do corpo humano. Imagine que você está caminhando tranquilamente pela rua. De repente, um carro surge em alta velocidade. Antes mesmo de perceber conscientemente o perigo, seu corpo já começou a reagir. Seu coração acelera, sua respiração muda, suas pupilas se dilatam. Os músculos ficam mais tensos. O sangue é rapidamente direcionado para braços e pernas. Você ainda nem terminou de entender o que aconteceu, e seu organismo já iniciou uma resposta completa de sobrevivência. Quem fez tudo isso? O sistema nervoso simpático. Ele funciona como um acelerador biológico. Sempre que o cérebro interpreta que será necessário agir rapidamente, o sistema simpático redistribui recursos para aumentar suas chances de adaptação. Mais sangue chega aos músculos, o coração trabalha mais rápido, a respiração se intensifica e processos menos urgentes, como a digestão, ficam temporariamente em segundo plano. No mundo moderno, nosso cérebro muitas vezes não percebe que o perigo passou. Trânsito, e-mails, boletos, o que nos deixa presos no acelerador. Isso não significa que o sistema simpático seja ruim. Na verdade, sem ele, provavelmente nossa espécie jamais teria sobrevivido. Mas imagine agora outra situação. O perigo passou. Você percebe que está seguro. Aos poucos, sua respiração desacelera. Os ombros relaxam. O coração reduz o ritmo. A digestão volta a funcionar. O corpo começa a economizar energia e reparar pequenos danos acumulados ao longo do dia. Quem assume o controle nesse momento é o sistema nervoso parasimpático. Se o simpático prepara você para agir, o parasimpático prepara você para recuperar. Ele favorece digestão, reparo dos tecidos, conservação de energia, respostas imunológicas e inúmeros processos essenciais para a manutenção da vida. Não existe um sistema bom e outro ruim. Existe um organismo extremamente inteligente alternando entre diferentes estratégias, de acordo com aquilo que acontece ao seu redor. A verdadeira saúde depende justamente dessa flexibilidade, da capacidade de acelerar quando necessário e de desacelerar quando o ambiente permite.
Mas ainda existe uma pergunta: como o cérebro sabe exatamente quando acelerar e quando desacelerar? A resposta começa em uma estrutura extraordinária que percorre praticamente todo o corpo. Um nervo tão importante que alguns cientistas o descrevem como uma verdadeira superestrada de comunicação entre o cérebro e os órgãos. Seu nome é nervo vago. Imagine uma única estrada capaz de conectar o cérebro ao coração, aos pulmões, ao estômago, ao fígado e a grande parte do intestino. Uma estrada percorrida por milhões de impulsos elétricos, viajando continuamente em ambas as direções. Essa estrada realmente existe. Ela recebe o nome de nervo vago. Seu nome vem do latim vagus, que significa viajante ou errante. E basta observar seu trajeto para entender por quê. Tudo começa em uma pequena região localizada na base do cérebro, chamada tronco encefálico. Dali, o nervo vago inicia uma longa viagem pelo pescoço, atravessa o tórax e alcança praticamente toda a cavidade abdominal. Ao longo desse percurso, ele envia ramificações para órgãos essenciais à vida. No pescoço, participa da fala e da deglutição. No tórax, estabelece conexões com o coração e os pulmões. Mais abaixo, alcança o esôfago, o estômago, o fígado, o pâncreas e grande parte do intestino. Se pudéssemos ampliá-lo milhares de vezes, descobriríamos que ele não é um único fio. É formado por milhares de fibras nervosas agrupadas em pequenos feixes chamados fascículos. Cada fascículo funciona como um cabo de comunicação especializado, transportando impulsos elétricos em velocidades impressionantes. Durante muitos anos acreditou-se que essas fibras existiam principalmente para levar comandos do cérebro aos órgãos. Mas então veio uma descoberta que mudou completamente a forma como entendemos esse nervo. Durante séculos, imaginamos o cérebro como um grande maestro. Ele dava ordens, o coração obedecia, os pulmões obedeciam, o intestino obedecia. O corpo parecia apenas executar comandos, mas a ciência revelou uma realidade muito mais surpreendente. Quase 80% das fibras do nervo vago não levam informações do cérebro para o corpo. Elas fazem exatamente o contrário, levam informações do corpo para o cérebro. Pense por um instante no significado disso. Enquanto você assiste a este vídeo, seu coração informa ao cérebro a velocidade de cada batimento. Seus pulmões informam o ritmo da respiração. Seu estômago informa se está digerindo. Seu intestino comunica seus movimentos. Sua pressão arterial é monitorada continuamente. Até pequenas alterações na composição química do sangue são detectadas e comunicadas. Milhões de sinais sobem pelo nervo vago a cada instante. Seu cérebro está ouvindo o corpo o tempo inteiro. Talvez essa seja uma das maiores revoluções da neurociência moderna. O cérebro não governa o organismo sozinho. Ele governa conversando com ele. É uma conversa contínua, silenciosa, extraordinariamente rápida e quase totalmente invisível para nossa consciência. Mas essa conversa vai muito além da regulação dos órgãos. Ela participa de algo que todos nós experimentamos todos os dias: as emoções. Quando falamos em emoções, quase sempre apontamos para a cabeça. Está tudo na mente. Mas será que essa frase conta toda a história? Imagine duas pessoas entrando exatamente na mesma sala. Elas veem as mesmas paredes, escutam os mesmos sons, sentem a mesma temperatura. Mesmo assim, uma delas permanece tranquila, enquanto a outra sente o coração acelerar, a respiração encurtar e um desconforto difícil de explicar. O que mudou? A resposta não está apenas no ambiente. Está na forma como o cérebro interpreta o que acontece dentro do corpo. Existe um processo chamado interocepção. É a capacidade que o cérebro possui de perceber o estado interno do organismo. Enquanto você vive sua rotina, milhares de sensores espalhados pelo corpo enviam informações continuamente. Eles informam o ritmo da respiração, a intensidade dos batimentos cardíacos, a tensão dos músculos, a temperatura da pele, a pressão arterial, o funcionamento do intestino, o nível de energia disponível.
Esses sinais chegam ao cérebro antes mesmo de qualquer pensamento consciente surgir. É como se o organismo enviasse um relatório permanente sobre seu próprio funcionamento. Com base nessas informações, o cérebro faz previsões. Ele pergunta continuamente: meu corpo está preparado para agir? Estou seguro? Preciso economizar energia ou me mobilizar? As emoções não nascem apenas dos pensamentos. Elas também são profundamente influenciadas pela forma como o cérebro interpreta os sinais vindos do próprio corpo. Isso explica por que duas pessoas podem reagir de maneiras completamente diferentes diante da mesma situação. Cada cérebro interpreta um organismo diferente, e aqui encontramos algo extraordinário. Se parte da experiência emocional depende das informações que chegam do corpo, será que podemos modificar algumas dessas informações de maneira consciente? A resposta é sim. E existe uma ferramenta capaz de fazer isso desde o primeiro minuto da nossa vida: a respiração. Até este momento, descobrimos algo surpreendente. O cérebro não trabalha sozinho. Ele escuta o corpo o tempo inteiro. Cada batimento cardíaco, cada movimento do intestino, cada músculo que se contrai, cada inspiração, tudo isso envia informações que ajudam o cérebro a compreender o estado do organismo. Mas existe uma característica única em toda essa história. Quase todas essas funções acontecem completamente fora da nossa consciência. Você não consegue decidir diminuir sua pressão arterial apenas pensando nela. Também não consegue ordenar que seu estômago acelere a digestão, nem pedir ao coração que bata exatamente 68 vezes por minuto. Esses processos permanecem sob o controle do sistema nervoso autônomo. Existe, porém, uma exceção extraordinária: a respiração. Ela é uma das poucas funções automáticas do organismo que também pode ser controlada voluntariamente. Você pode respirar sem pensar, mas também pode decidir inspirar mais profundamente, expirar mais lentamente, fazer uma pausa, alterar o ritmo, alterar a profundidade. É como se a natureza tivesse deixado uma porta aberta entre a mente consciente e os sistemas automáticos do corpo. E essa porta pode ser utilizada sempre que desejarmos. Mas por que simplesmente mudar o ritmo da respiração produz efeitos em todo o organismo? A resposta está escondida dentro do próprio tórax. Respirar parece um movimento simples, mas por trás dele acontece uma impressionante sinfonia biológica. Quando você inspira, o principal músculo da respiração, o diafragma, se contrai e desce em direção ao abdômen. Esse movimento cria um aumento do espaço dentro da caixa torácica. Os pulmões se expandem, o ar entra, milhões de pequenos alvéolos recebem oxigênio. Ao mesmo tempo, pequenas alterações de pressão acontecem dentro do tórax. Essas mudanças influenciam a quantidade de sangue que retorna ao coração. Como consequência, durante a inspiração, é comum que a frequência cardíaca aumente discretamente. Quando você expira, acontece o movimento inverso. O diafragma relaxa, os pulmões diminuem de volume. A pressão dentro do tórax muda novamente. O coração tende a desacelerar de forma natural. Esse fenômeno recebe um nome curioso: arritmia sinusal respiratória. Apesar da palavra arritmia assustar, nesse contexto, ela representa exatamente o contrário de uma doença. É um sinal de que existe uma comunicação saudável entre o coração, os pulmões e o sistema nervoso. Cada respiração cria pequenas oscilações na frequência cardíaca, e essas oscilações dizem muito sobre a capacidade do organismo de se adaptar às mudanças do ambiente. Mas existe outro grupo de protagonistas que raramente aparece nas conversas sobre respiração: pequenos sensores microscópicos espalhados pelas paredes das grandes artérias. Eles recebem o nome de barorreceptores. Imagine sensores extremamente sensíveis, capazes de perceber mudanças mínimas na pressão do sangue a cada batimento cardíaco. Assim que detectam essas alterações, eles enviam sinais ao cérebro em uma velocidade impressionante. Grande parte dessa comunicação acontece através do nervo vago. E é exatamente aqui
que a respiração começa a influenciar o restante do organismo. Respirar não significa apenas colocar oxigênio para dentro e retirar gás carbônico para fora. O ritmo da respiração funciona como uma linguagem que o corpo utiliza para conversar com o cérebro. E, curiosamente, a parte mais importante dessa conversa costuma acontecer durante a expiração. Quando prolongamos suavemente a saída do ar, o coração tende a reduzir sua frequência. Os baroreceptores registram essa mudança. Novas informações seguem em direção ao cérebro. A atividade do nervo vago tende a aumentar. Como consequência, o sistema nervoso parasimpático passa a exercer maior influência sobre diferentes órgãos. Pouco a pouco, o organismo muda de prioridade. A digestão volta a receber energia. Os músculos diminuem parte da tensão. A frequência cardíaca desacelera. Os processos de reparo e manutenção celular tornam-se mais favorecidos. Nada disso acontece porque você desligou o sistema simpático. Na verdade, o que ocorre é uma mudança gradual de predominância. O organismo percebe que pode reduzir parte do estado de alerta e investir mais recursos na recuperação. Talvez agora você compreenda por que tantos pesquisadores estudam a respiração. Ela não muda apenas o ar que entra nos pulmões. Ela modifica o conjunto de informações que sobe continuamente do corpo para o cérebro. E quando o cérebro recebe informações diferentes, ele também começa a responder de maneira diferente. Mas existe uma forma de aproveitar esse mecanismo de maneira consciente. Uma prática extremamente simples, sem equipamentos, sem medicamentos, disponível desde o primeiro dia da nossa vida. Antes de começarmos, não pense neste exercício como uma técnica para eliminar emoções. Esse não é o objetivo. O objetivo é diferente. Você aprenderá a oferecer ao cérebro um conjunto de sinais fisiológicos compatíveis com um estado de maior segurança. Encontre uma posição confortável. Permita que os ombros relaxem. Descruze as pernas, se isso for confortável. Afrouxe suavemente a musculatura da mandíbula. Agora apenas observe sua respiração. Não tente modificá-la imediatamente. Perceba seu ritmo natural. Talvez ela esteja lenta, talvez acelerada. Não existe certo ou errado. Existe apenas o ponto de partida. Não tente encher completamente os pulmões. Inspire apenas de forma confortável. Agora vamos iniciar juntos. Inspire lentamente pelo nariz. Deixe o abdômen se expandir naturalmente. Depois permita que o tórax acompanhe esse movimento. Sem esforço, sem pressa. Agora conte mentalmente até 4. 1, 2, 3, 4. Agora deixe o ar sair lentamente, sem empurrar, como se apenas permitisse que ele saísse. Enquanto expira, conte mentalmente até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Respire normalmente por um instante. Perceba como seu corpo está neste momento. Desta vez, leve sua atenção para um detalhe que normalmente passa despercebido. Sinta o ar tocando suavemente suas narinas enquanto entra. Perceba a temperatura do ar, o caminho que ele percorre, o movimento tranquilo do abdômen e do tórax. Se, por enquanto, você ainda não conseguir expirar durante os 8 segundos, não há problema. Não transforme este exercício em um teste. Transforme-o em um treinamento. Com a prática, seu corpo encontrará esse ritmo de forma cada vez mais natural. O objetivo não é alcançar um número perfeito. É desenvolver a capacidade de desacelerar voluntariamente a respiração, perceber o que acontece dentro do próprio corpo e cultivar uma relação mais consciente com o seu sistema nervoso. E é durante essa expiração prolongada que pequenas mudanças começam a acontecer. O coração tende a desacelerar. Os sensores presentes nas grandes artérias registram essa mudança. O nervo vago aumenta sua atividade. O sistema parasimpático ganha espaço. Pouco a pouco, seu cérebro recebe um novo retrato do estado do organismo.
É como se o corpo dissesse: neste momento, estamos seguros. Repita esse ciclo algumas vezes. Passamos tanto tempo com o nosso acelerador biológico pressionado que até na hora de esvaziar os pulmões, o corpo tem pressa. Nós desaprendemos a ir devagar. Prolongar a expiração exige treino. É uma habilidade física e neurológica. A cada novo ciclo, mesmo que não alcance os 8 segundos, você está ensinando seus músculos respiratórios a frear. Inspire em 4 e continue tentando soltar no dobro do tempo, no seu próprio ritmo. Mais do que controlar a respiração, você está treinando seu cérebro a reconhecer esse padrão fisiológico. Com a prática, esse caminho tende a se tornar cada vez mais familiar. Talvez essa seja uma das ideias mais bonitas da neurociência. Nós não controlamos diretamente nossas emoções, mas podemos influenciar o contexto fisiológico no qual elas acontecem, e muitas vezes mudar esse contexto é suficiente para ampliar nossa capacidade de escolher como responder ao que sentimos. Existe uma ideia que está mudando a forma como os cientistas compreendem o cérebro. Durante muito tempo, acreditamos que ele funcionava como uma câmera, observando o mundo e reagindo ao que acontecia. Hoje sabemos que sua tarefa é muito mais complexa. O cérebro é um órgão de previsão. A todo instante, ele tenta antecipar o que provavelmente acontecerá nos próximos segundos. Antes mesmo de você perceber conscientemente uma situação, ele já está calculando riscos, economizando energia e preparando o corpo para aquilo que considera mais provável. Para fazer essas previsões, ele utiliza 2 fontes de informação. A primeira vem do ambiente, o que você vê, o que escuta, o que toca, o que sente. Mas existe uma segunda fonte de informação, igualmente importante, o próprio corpo. Enquanto você vive sua rotina, o cérebro recebe milhões de sinais vindos dos pulmões, do coração, do intestino, dos músculos, dos vasos sanguíneos e de praticamente todos os órgãos. É como se, a cada segundo, ele perguntasse: como está o organismo que estou tentando manter vivo? Essas respostas influenciam profundamente a forma como percebemos o mundo. Quando o corpo envia sinais compatíveis com um estado de alerta, o cérebro tende a interpretar o ambiente com mais cautela. Quando recebe sinais compatíveis com um estado de segurança, torna-se mais fácil flexibilizar respostas, recuperar energia e direcionar recursos para processos de manutenção e aprendizagem. Isso não significa que a respiração muda a realidade ao seu redor. Ela muda parte das informações que o cérebro utiliza para interpretar essa realidade, e essa diferença é fundamental. Talvez você esteja se perguntando: se isso funciona, por que não me sinto calmo depois de apenas uma respiração profunda? A resposta está em uma das características mais extraordinárias do cérebro. Ele aprende pela repetição. Assim como ninguém aprende um novo idioma em um único dia, o sistema nervoso também precisa de repetição para consolidar novos padrões de funcionamento. Cada vez que você pratica uma respiração lenta e confortável, oferece ao cérebro mais uma oportunidade de experimentar um estado fisiológico diferente. No início, essas mudanças podem durar apenas alguns segundos. Com o tempo, tornam-se mais familiares. Não porque o nervo vago fique mais forte, mas porque diferentes circuitos neurais aprendem a responder de maneira mais eficiente às necessidades do organismo. Esse processo recebe o nome de neuroplasticidade. Durante muitos anos acreditava-se que o cérebro adulto era praticamente imutável. Hoje sabemos exatamente o contrário. A cada nova experiência, conexões entre neurônios são fortalecidas, outras são enfraquecidas e novas redes podem ser formadas. Em outras palavras, nosso cérebro está aprendendo continuamente. A pergunta é: o que estamos ensinando a ele todos os dias? Respirar lentamente é importante, mas a respiração é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O sistema nervoso aprende com tudo aquilo que fazemos repetidamente. Ele aprende quando dormimos bem, aprende quando nos movimentamos, aprende quando nos alimentamos de forma equilibrada, aprende quando nos expomos à luz natural pela manhã
Aprende quando cultivamos relações sociais seguras. Aprende quando encontramos momentos de silêncio. Aprende quando desaceleramos. Cada hábito envia informações ao cérebro. Algumas favorecem um estado constante de ameaça. Outras favorecem adaptação, recuperação e flexibilidade. Pouco a pouco, esses pequenos sinais constroem aquilo que chamamos de resiliência. Não porque eliminam o sofrimento, mas porque ampliam nossa capacidade de atravessá-lo. Talvez seja esse o maior ensinamento da fisiologia. Nosso organismo não foi projetado para permanecer permanentemente relaxado. Também não foi projetado para viver em estado permanente de alerta. Ele foi projetado para alternar entre mobilização e recuperação, conforme as necessidades da vida. Quanto maior essa flexibilidade, maior tende a ser nossa capacidade de adaptação. Ao longo desta jornada, talvez você tenha imaginado que aprenderia apenas uma técnica de respiração, mas descobriu algo muito maior. Descobriu que existe uma conversa silenciosa acontecendo dentro de você desde o primeiro instante da sua vida. Uma conversa feita de impulsos elétricos, sinais químicos, movimentos respiratórios e milhões de mensagens viajando continuamente entre cérebro e corpo. Conheceu o sistema nervoso autônomo. Compreendeu por que o sistema simpático acelera o organismo quando precisamos agir. Descobriu como o sistema parasimpático favorece recuperação, digestão e conservação de energia. Acompanhou a longa viagem do nervo vago, conectando cérebro, coração, pulmões e intestinos em uma das maiores redes de comunicação do corpo humano. Percebeu que o cérebro não apenas envia ordens. Ele escuta. Escuta o coração. Escuta os pulmões. Escuta o intestino. Escuta a tensão dos músculos. Escuta o ritmo da respiração. E utiliza todas essas informações para decidir, a cada instante, como responder ao mundo. Foi por isso que aprendemos a respirar mais lentamente. Não para controlar emoções, nem para eliminar pensamentos difíceis, mas para participar conscientemente dessa conversa. Cada expiração prolongada representa uma nova informação enviada ao cérebro. Um lembrete de que, naquele momento, talvez o organismo possa reduzir parte do estado de alerta e direcionar mais recursos para recuperação, aprendizagem e equilíbrio. Talvez essa seja uma das ideias mais bonitas da biologia. A mente não existe separada do corpo. Ela emerge dele. É moldada por ele. E, ao mesmo tempo, também pode transformá-lo. Respirar não resolve todos os problemas da vida, mas pode mudar a forma como seu organismo se prepara para enfrentá-los. E, às vezes, uma mudança aparentemente pequena é suficiente para iniciar transformações muito maiores. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga seu próprio corpo, imagine o que acontece quando começamos a explorar também a mente. Essa é a proposta do Selva Interna. Investigar, com base na ciência, os caminhos invisíveis que ligam corpo, emoções e consciência. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também merece descobrir essa conversa silenciosa que acontece dentro de todos nós. A cada novo episódio, vamos explorar juntos como a ciência pode nos ajudar a compreender melhor quem somos, por que sentimos o que sentimos e como pequenas mudanças podem transformar a maneira como vivemos. Afinal, conhecer a si mesmo talvez seja a jornada mais importante que uma pessoa pode fazer. Nos vemos no próximo episódio da Selva Interna.